seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Por que Comprei do canal de Criptos. Eu não sou uma assessora de investimentos e este vídeo não é uma recomendação de investimentos, devendo ser usado somente para fins educativos. Portanto, não use este vídeo para balizar suas decisões de compra ou de venda. Neste vídeo, você vai aprender sobre o que essa blockchain faz, sua origem, como gerar renda passiva com ela, conhecer também alguns de seus diferenciais, suas parcerias e atuais concorrentes. Meu objetivo aqui é ter uma conversa bem gostosa com você e te falar dos motivos que me fizeram comprar a criptomoeda que você viu no título deste vídeo. Então, já deixa logo o seu like, se inscreve no canal e aperta o sininho, porque agora eu vou te dizer por que comprei Ontology. Se você viu esse vídeo aqui, no qual eu falo sobre a estratégia que desenvolvi para montar minha carteira de criptomoedas, percebeu que minha motivação para colocar Ontology no portfólio foi porque essa cripto supria 3 dos 4 pilares que para mim são fundamentais na hora de montar uma carteira de longo prazo. A plataforma da Ontology foi criada em 2017 pelos especialistas Eric Zhang, John Lee e Da-Hong Fei, liderando o projeto na empresa chinesa OnChain. A OnChain também ficou conhecida como a fundadora da blockchain NIO. Ela trabalhou também em soluções de blockchain para o Alibaba, que é um tipo de Amazon da China. Agora, falando um pouco sobre o projeto, a Ontology é um blockchain de alto desempenho e código aberto, especializado em identidade e dados descentralizados. Um fato curioso é que seus desenvolvedores não realizaram um ICO, que é uma oferta inicial de moedas para arrecadar investimentos. Em vez disso, eles receberam recursos de investidores privados e também transferiram gratuitamente suas moedas para as pessoas que assinaram na época um tipo de boletim informativo por e-mail da Ontology e também para aquelas pessoas que já tinham moeda NIO em carteira. Já em junho de 2018, a Ontology lançou sua primeira mainnet e atualmente opera separadamente do blockchain NIO. Um diferencial da Ontology que me conquistou foi que a plataforma foi construída com a intenção de permitir que qualquer empresa pudesse instalar sua tecnologia de blockchain sem ter que fazer mudanças drásticas em seus sistemas internos. Ou seja, essas instituições não precisam ter conhecimento da tecnologia de blockchain para fazer isso de tão simples que é. Os fundadores queriam simplificar o processo de integração de tecnologia de blockchain e tornar o uso da blockchain o mais fácil e possível para todos, ou seja, ponto para a Ontology. O segundo aspecto de valor que identifiquei no projeto é a versatilidade que ele proporciona com sua estrutura, pois ele não tem a intenção de operar como um único blockchain. Em vez disso, essa tecnologia permitirá que as empresas façam uso total do blockchain público e privado. Para explicar melhor, vou dar um exemplo. Imagine uma instituição financeira. Ela não desejaria colocar todos os seus dados em um blockchain público, pois existem informações que os concorrentes não podem acessar. Então, para evitar isso e ainda assim desfrutar dos benefícios da blockchain, basta instalar o blockchain da Ontology, que é um blockchain privado, acessível apenas pela instituição financeira ou por qualquer outra pessoa com a qual eles decidam compartilhar a permissão. Mas usando o mesmo exemplo, pense agora no cliente do banco que precisa acessar suas informações pessoais de sua conta corrente. Este é um tipo de informação privada do banco que deve estar acessível ao cliente. Portanto, se um novo cliente deseja abrir uma conta corrente com a instituição financeira e em seguida quiser verificar sua identidade, um blockchain público, como o da NIO ou de outro qualquer, pode se comunicar com o blockchain privado da Ontology, no qual as informações privadas estão armazenadas, e somente as informações que competem àquele cliente serão liberadas para ele. Portanto, a Ontology atua como uma ponte entre o mundo digital e o mundo real, não só para bancos, mas também para hospitais, empresas, governos, etc., promovendo segurança, privacidade por meio de um mecanismo de consenso, como em qualquer outro blockchain. Mais um ponto para a Ontology. Outro ponto que também chamou muito a minha atenção é que essa é uma moeda que pode ser minerada.
E você também pode ganhar renda passiva com ela por meio do Gas. O Gas da Ontology é chamado de ONG, ONG, e é um dos 2 ativos criptográficos que alimentam sua blockchain. Ele surgiu em 30 de junho de 2018, quando o projeto da Ontology lançou sua mainnet, fazendo a transição do uso do blockchain da NEO para a sua própria blockchain nativa. Mas para que serve o Gas da Ontology? Em seu ecossistema, a moeda ONT, ONT, dá a seus titulares 2 coisas. Primeiro, direito de governança para opinar em coisas como mudanças na rede e recompensas de piquetagem ou stake rewards. Ao fazer staking ou travar seu ONT, você contribui para a segurança da rede, ajudando a verificar as transações. Em troca, a rede concede a você o Ontology Gas ONG. Por outro lado, você pode pensar no Gas da Ontology como uma tarifa de pedágio para usar uma rodovia ou rede da Ontology. Dessa forma, o ONG é semelhante ao Gas da Ethereum, mas ao invés de pagar na criptomoeda principal como você faria na Ethereum pagando em ETH, a rede Ontology faz você pagar pelo uso da rede, por exemplo, fazendo uma transação usando um token separado, o ONG. Conforme mencionado, fazer stake de ONT concede recompensas em forma de gás em ONG. Isso significa que o ONG apresenta uma oportunidade de renda passiva por sua parte na proteção da rede. E mesmo que você não use Ontology para nada além de apostar na rede, você também pode ganhar recompensas do Gas. De acordo com o Ontology Calc, que é o OntCalc, que é uma calculadora de recompensas de ONGs, você pode esperar que sua taxa de juros anual ou o percentual de ONGs que você espera ganhar em seu Ontology seja de aproximadamente 4%. Compare isso com os seus juros de conta bancária, como da poupança, por exemplo, que atualmente está girando em torno de 1,4% ao ano. Ou seja, a sua poupança rende menos do que a inflação no Brasil, que atualmente é de 3,75%. E você vai perceber que o ONG paga uma vez mais acima da inflação por ano. Com relação a esse staking, eu acredito que é mais vantajoso para o mercado americano, no qual as taxas anuais de poupança e inflação são extremamente baixas. Eu, particularmente, não guardo Ontology para receber Gas, mas sim para ganhar com uma possível alta da cotação. Para mim, é mais interessante trabalhar desse jeito. Mas é bom que você saiba do que se trata, o que é esse Gas. Se você quiser se aprofundar mais nesse conhecimento, o link do post da Exodus que fala mais sobre isso vai estar aqui na descrição para você. A Ontology agora também está inserida no mundo NFT. Vem ler aqui comigo. A carteira oficial da Ontology Onto agora oferece suporte oficial para tokens não fungíveis NFT a partir de 5 de março de 2020, fornecendo serviços de gerenciamento de ativos mais eficazes e convenientes para usuários globais, o que aprofunda ainda mais o layout dos ativos digitais. Neste outro post, você também fica sabendo que eles têm o prazer de anunciar que a versão mais recente do Onto adicionou os tokens não fungíveis mais populares. Você pode enviar e receber milhares de coleções desenvolvidas em Ontology e Ethereum no Onto agora. E como você pode ver nessa página, eles disponibilizaram tutoriais sobre como receber, enviar e comprar um NFT. Depois dá uma conferida. No site do CoinMarketCap, sua classificação atual de mercado é essa e com essa capitalização de mercado aqui. Já no âmbito da análise técnica, o site Being Crypto havia declarado em abril deste ano de 2021 que a Ontology código ONT tem se valorizado desde que ultrapassou uma resistência no início deste ano. Já na semana passada, a criptomoeda conseguiu ultrapassar a resistência do $1,90. Os indicadores técnicos mostram que esse movimento de alta ainda pode durar. A próxima resistência que o ativo tem pela frente está entre os $2,60. Como você pode ver aqui, no dia 3 de maio de 2021, ele chegou a bater os $2,83. Teve uma correção, mas depois, com a queda do Bitcoin, essa análise já está obsoleta e seu preço hoje gira em torno dos 60 centavos de dólar. Será que é uma oportunidade? Isso só o tempo dirá.
Agora, eu quero falar sobre dois outros aspectos também muito interessantes que acredito serem os diferenciais dessa blockchain, pois não são tão comuns de serem encontrados por aí e também pesaram muito na hora da minha tomada de decisão. Mas antes, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e aperta o sininho, porque esse pequeno gesto seu me ajuda a continuar postando conteúdo de qualidade aqui para você. Não sei se você sabe, mas a Ontology não é usada somente para realizar transações financeiras, mas também é muito usada para transacionar dados. Os dois pontos principais do projeto são segurança e controle de identidade por meio do OntID e manter a integridade dos dados por meio do DDXF. Primeiro, quero explicar resumidamente do que se trata esse OntID. Ele é basicamente um identificador baseado no protocolo de identidade descentralizado, baseado também em criptografia. Ou seja, sem ser muito técnica, o OntID, além de tratar de problemas como a falsificação de assinatura ou de identidade, também se mostra muito útil no mundo corporativo, no qual, por exemplo, marcas de luxo que desejarem se livrar da pirataria ou ao menos queiram passar ao seu cliente uma segurança maior de estarem comprando um produto 100% autêntico, podem usar esse sistema para cadastrar e rastrear o produto. Com isso, o cliente tem a certeza de que está comprando um produto 100% original. Já a integridade de dados DDXF permite que essa plataforma possa tokenizar dados para a inclusão no blockchain. Isso possibilita que esses dados sejam acessados e rastreados caso venham a ser modificados de alguma forma e conseguindo assim identificar o seu ponto de origem. Mas isso é usado para quê, Brunella? Eu não sei se você já ouviu falar, mas o deepfake é um problema real e, na minha opinião, é muito assustador. Mas o que é deepfake? Traduzindo literalmente para o português, significa farsa profunda. Mas como assim? Que tipo de farsa é essa? Você pode perguntar. Bem, pessoas mal intencionadas podem usar sua imagem e sua voz para se passar por você. Contudo, é só uma sobreposição de seus traços e tom de voz sobre o vídeo dessa pessoa. Dá uma olhadinha nisso aqui. Este não é Tom Cruise. Real, you're gonna see my amigo Chris Umi. He's going to introduce to you the wonderful world of deepfakes. Na verdade, essa é uma imagem do Tom Cruise de anos atrás, que foi usada para sobrepor o rosto de outra pessoa, e assim ele pôde fazer este vídeo. Percebe como é praticamente perfeito? Se você for buscar na internet sobre Deep to Tom Cruise, verá mais vídeos desse tipo. Pesquisando mais sobre esse assunto, encontrei esta matéria no site Be in Crypto, no qual Jun Lee, fundador da Ontology, declara que uma identidade descentralizada também pode proteger os usuários contra deepfakes. Veja isso aqui. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. Jordan Peele created this fake video of President Obama to demonstrate how easy it is to put words in someone else's mouth. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Esse, como você pode ver, não é Barack Obama. Se um vídeo seu aparecer em uma plataforma de blockchain, podemos usar a identidade descentralizada para rastrear o vídeo para que possamos confirmar sua autenticidade. Se os dados forem lacrados no blockchain no momento da criação, então haverá uma prova inalterável do original, que poderá então ser usada para combater a essas informações de deepfake. Como também padronizaria a forma como os dados são armazenados e lidos, para assim acelerar o processamento quando os mesmos dados estiverem sendo usados por empresas diferentes, reduzindo com isso seus custos. Muito interessante, não acha? Agora, com relação às parcerias firmadas pela Ontology, temos várias com empresas e projetos muito importantes, como você pode ver aqui. Com relação à análise da concorrência, os top 3 concorrentes de Ontology são
O3, Nash e Blockport. Um ponto negativo sobre esse projeto é que Ontology atua em uma das nações mais rígidas para a regulamentação de criptografia, que é a China. E não tem como prever se eles vão paralisar a empresa pelo motivo que for, mesmo porque até o preço do Bitcoin a China já contribuiu para derrubar. Então, esse é um ponto negativo do projeto que, na minha opinião, não deve ser tão difícil assim de resolver. Mas e você? Já conhecia Ontology nessa profundidade? Deixa nos comentários que eu quero saber. Se você gostou do nosso papo, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigada pelo carinho e até mais. Tchau, tchau!